ainda na questão ali do trans, que foi, tipo, a Thaís falou que é uma questão bastante complexa ainda, enfim, que a gente ainda não tem não sabe muito bem como lidar. E como é que seriam para vocês, tipo, a gente, por exemplo, teve aquele caso, acho que no início do ano, do cara lá de Brasília, sabe? Acho que foi em Brasília, na Universidade de Brasília, que o cara entrou no banheiro feminino, e era um cara todo barbudo. Como é que vocês lidariam com essa situação? Como é que seria para vocês isso? Olha, é difícil, eu nunca parei para pensar exatamente no que eu faria, né? Se eu identificasse um homem, né, no caso uma mulher trans, entrando num banheiro feminino, né? Eu não sei como que eu lidaria com isso, porque eu tenho amigas, né? Quer dizer, homens que se transformaram em mulheres, portanto, mulheres trans, né? E eu sei a angústia, eu conheço a angústia, né? E sei que devem ser respeitados, mas ainda é uma situação bem complexa, né? Eu não sei se eu iria denunciar, talvez, mas eu com certeza me sentiria desconfortável, principalmente se fosse um homem barbado daquele. Eu quero deixar bem claro que aquilo para mim não é uma mulher, nunca será, jamais será. E, enfim, independente do que ele pense, do que ele ache da vida dele, né? Enfim, se ele quer ser mulher, então ele que se vista, se trate como mulher e trate as outras com respeito também, porque ele tem que entender que ninguém cresceu junto com ele para ter que compartilhar das mesmas ideias dele. E aquilo, né? Se uma mulher trans, que na verdade é um homem, né? Vamos dizer assim para as pessoas que ainda não conhecem o termo correto. Se uma mulher trans entra no banheiro que eu estou, banheiro feminino, e na verdade é um homem trajado de mulher, né? E se ele tenta alguma coisa comigo, ele só vai tentar. Só vai tentar. Porque eu luto para isso, né? Então, ele que não tente comigo alguma coisa, porque ele vai se dar mal. Ele vai se dar muito mal, né? Mas a gente sabe que nem todas as mulheres têm aí defesa pessoal e tem todo o direito também de achar ruim, de se sentirem incomodadas, de reclamar, né, para as instituições, sejam shoppings, bancos, escolas, universidades, enfim. Eu acho que talvez a alternativa seria a criação de um terceiro banheiro, que fosse unissex. E aí entra quem quer, usa quem quer, contempla todos os gêneros, né? E, enfim, é isso. Eu acho que esse caso, a Thaís falou que se acontecesse alguma coisa ia pra cima dele. Então, não sei o que eu ia fazer, mas eu sei que eu ia sentir muito medo nessa situação. Tipo, muito medo. Tipo, tem um cara dentro do banheiro feminino. No mínimo sabe? um constrangimento, né? No mínimo um constrangimento. Porque uma Tipo, coisa é eu quando não você sei. vê ali que ele tá transformado em mulher. Outra coisa é um homem barbado daquele dizer que se acha mulher, mas com uma barba daquele tamanho. Sim. Então, E aí a questão, tipo assim, igual a menina que enfrentou ele, tipo, ela foi muito corajosa. Porque ela tava na UNB e uma faculdade que tem muita gente de esquerda, e ela poderia, tipo assim, sentir medo de falar, entendeu? E ela foi lá e falou, mesmo que o cara tenha gritado com ela daquela maneira, agredido ela verbalmente e tudo mais, e quase ela teve muita fisicamente, né? coragem. E quase Quase fisicamente. da maneira que ele estava ali, quase fisicamente. Então, assim, ela teve muita coragem, inclusive, parabéns para ela. Ela não foi muito lembrada aí nesse caso, mas parabéns para ela, porque é incrível. Feliz Dia da Mulher para você, amiga, É, viu? Parabéns pela não sei quem atitude. foi, mas ela foi incrível. Assim, É. ela pegou e falou assim, cara, mas você é um cara. E aí ele gritou com ela, tipo, loucamente. Histérico, né? Histérico, completamente Histérico. histérico. Ou seja, as E ela pessoas têm que não teve aceitar, a nem paz. ele se aceita como ele é, mas os outros têm que aceitar ele como ele está. Entende a Sim. situação? E ele também não consegue aceitar os outros como os outros são. Então, assim, é bem complicado. Sim. Muito complicado mesmo. Deixa eu pegar aqui uma perguntinha do chat aqui do Emerson. Qual a maior crítica de vocês, mulheres de direita, têm ao feminismo? Acho que o feminismo, ele se perdeu muito nessas pautas, tipo, e ele não sabe mais o que ele pensa sobre nada. Porque, igual, existe feminismo branco,
feminismo negro, o feminismo trans, tipo, tem 1 bilhão de feminismo. Tipo, tem feminismo radical, que não aceita trans, e aí tem o feminismo trans, que inclui as trans, aí tem o feminismo negro, um quer vestir a globeleza, o outro quer deixar a globeleza pelada, tipo, cada um tem a sua ideia e ninguém pensa nada igual. E eu acho que uma pauta que o feminismo, né, tem, eu discordo, é a pauta do aborto, né? Não dá para relativizar isso. Eles são contra manter a legislação atual, que é sempre mexer nesse caso e liberar para todo mundo, independente do que esteja fazendo da vida. E essas são as minhas principais questões com o movimento feminista. Acho que ele se perdeu muito, sabe? Não acho que no início lá, quando as mulheres estavam pedindo voto e o sufrágio universal, era um problema, mas aí, tipo, nossa, a gente está sem pauta aqui. Aí começou a desandar. As ondas foram vindo e foi só piorando. Exatamente, eu concordo completamente com a Sá, né? Eu acho que no início era um movimento, enfim, da população mesmo, das mulheres que queriam direito de voto, que queriam espaço nas empresas, que queriam trabalhar, que sabiam que eram muito mais do que uma serviçal, enfim, né? Que no caso era só o que elas poderiam fazer, que as mulheres eram limitadas a fazer somente isso e nada além disso, né? Então, ali no início, essa revolta social, né? Fez com que mulheres se juntassem, mulheres de verdade, de fato, se juntassem, né, para correr atrás do seu direito, que era o primeiro direito que foi concedido aí, foi o direito de voto. Então, no início, ele era muito digno, né? Só que ele foi deturpado, né? Hoje, esse feminismo aí que rola por aí, ou esses modelos de feminismo, né, que são completamente diferentes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos demais países, cada lugar é de um jeito e as pessoas brigam entre si dentro do movimento que deveria abrigar mulheres apenas, só isso, e brigar pelos direitos delas, né? Mas, como eu disse, a esquerda também, ela tomou conta de algumas pautas sociais, se apoderou, se apossou, e o feminismo foi um deles, né? Infelizmente, e aí acabou deturpando o movimento, que é um movimento legítimo, né, que, enfim, se tivesse ali com a integridade desde o início, como estava no início, aliás, estaríamos bem representados, mas hoje o feminismo que rola por aí, com certeza, é um movimento político que não me representa em nada, né, principalmente pela questão do aborto, que, enfim, eu sou uma pessoa que preserva os direitos, né, individuais, inclusive o direito do feto, né, de vir à vida, o direito da outra vida que está dentro de você, que não é você, não é uma ligação, é uma outra vida à parte da sua, né, então eu também respeito o direito desse ser, né, e eu acho que tem métodos contraceptivos, muitos, né, então engravidar não é uma opção, se a mulher não quiser, ela não engravida, né, então eu acho que não tem que chegar nesse ponto. Dizem que é uma questão de políticas públicas e isso brilha aos olhos daqueles que são desamparados pelo Estado, né, aqueles que, engraçado, né, é pelo próprio Estado que eles são desamparados, mas os olhos deles brilham com essa narrativa, que é só uma narrativa, né, a gente sabe mesmo que eles têm uma agenda, uma agenda para cumprir, e eles vão se utilizar dessas pessoas que, enfim, que estão mais vulneráveis para poder impor as regras deles na sociedade. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, jamais vou aceitar, até como uma mulher cristã, né, que sou, não tenho como aceitar esse tipo de coisa. Então, o feminismo, ele com certeza não me representa. E essa é uma só das questões, né? Existem muitas outras questões que até eles mesmos divergem, nem eles sabem o que eles querem, né? Nem eles sabem definir o movimento que eles fazem parte, então, no final das contas, isso é só um título. Isso não passa de um título, né? De um rótulo.
né? Porque eu acho que as pessoas, elas são muito complexas, sabe? Elas não são como uma caixinha de bombom que você vai lá no mercado, você quer um bombom, mas você tem que comprar a caixinha que vem todos aqueles que você não quer, né? Porque é assim que vem a caixinha, não. As pessoas são indivíduos pensantes, diferentes, têm suas liberdades individuais, elas têm o direito de pensar como querem, elas têm uma cultura, uma religião, vivência, educação diferente, todas elas, né? E cada uma cresce pensando de uma maneira. O ser humano é muito complexo para ser resumido só por uma ideologia ou então por um rótulo desse, como por exemplo feminista ou não feminista. Acima de tudo, eu sou um ser humano, né, que luto pelos meus direitos e pelos direitos dos demais também, né? E é isso. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.